Olá, tô de volta para fazer parte 2 de Casamento às Cegas 50+, porque o primeiro vídeo deu a maior repercussão, tem vários comentários lá, tenho respondido alguns, sempre que eu tenho tempo eu vou lá dar uma olhadinha para responder. Então, o que eu gosto é disso, gente, de discussão saudável, das pessoas dizendo o que acham, que a opinião delas. Muita gente concordou com a minha análise, teve gente que complementou a minha análise, falando algumas coisas que eu não tinha percebido. Aí teve gente também que falou que o programa, aquilo ali é só recorte e que os participantes eles recebem cachê para ficar mais tempo no programa, né? Gente, assim, o que eu estou avaliando aqui é exatamente o que aparece para gente, né? Então não tem como eu avaliar o que está nos bastidores. E é claro que eu estou falando aqui de padrão de comportamento, padrão de relacionamento, padrão de escolha, o que ficou nítido para todo mundo. Então é isso que eu vou avaliar. Não tem essa de, eu sei lá, da vida dos participantes. Isso aqui é uma avaliação de acordo com o que a gente vê do comportamento do que aconteceu, tá bom? Então é muito importante isso para que vocês entendam, porque a gente vê no dia a dia comportamentos muito parecidos. E é importante para que vocês entendam exatamente o que é padrão de escolha, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar agora sobre a segunda parte, que é a última, do final do programa, onde entra a despedida de solteiro e depois os casamentos e os não casamentos. Eu mantive ali minha opinião, tá? De que nenhum casal deveria se conectar, porque realmente não tinham nada a ver um com o outro. E todos eles, assim, a maioria, né, disse não, vocês já devem ter visto, teve ali o não, só um casal casou e também não deu certo, porque no final das contas não continuou. Então, assim, a minha previsão estava correta, realmente ali não tinha nenhuma conexão de verdade que poderia dar certo, tá? No caso, como eu falei, como é que é o nome dela, gente? Da Nívia com o Ricardo. Eu, sinceramente, se ela casasse com ele, eu acho que seria uma furada para ela. Eu deixei muito claro aqui. Gostei muito dela, gostei muito da participação dela. Uma mulher super elegante, super bacana, né, que passou por um momento muito complicado há 3 anos atrás, viúva, que merece muito mais, né? Eu acho que ele ficou com muito medo de assumir ali compromisso, responsabilidade e inventou de tudo para não ter realmente o casamento. Então, ele criou pelo em ovo, né? Todas as discussões que eles tiveram foi porque ele causou uma briga que nem deveria existir. Então, ele está fugindo, sim, de comprometimento, de responsabilidade. Se não casou até 53 anos, é porque tem alguma coisa ali que precisa ser resolvida. Ou ele vai viver assim para sempre, ficando com uma e com outra e, de repente, não vai casar de verdade, né? Talvez case porque pode bater também uma certa carência, querer alguém ali para compartilhar o final da vida. Isso acontece muito, tá? Principalmente com os homens. Quando a gente fala aqui, por exemplo, da parte da despedida de solteiro, é quando tem todos aqueles encontros com as pessoas que também que participaram, mas que não deram continuidade, né? E aí você vê que várias pessoas se arrependeram. Então, assim, muita gente ficou, nossa, caramba, não imaginava, né, que você fosse assim, desse jeito, aquela coisa toda. A Fátima surpreendeu, né? Gente, a mulher tem 70 anos, não parece ter 70 anos. De fato, assim, ela se cuida muito bem. Achei ela bem resolvida e ela saiu bem resolvida dessa história. O Rivo, ele na verdade só queria competir com o Léo, tá bom? Vocês entenderam isso. Por quê? Porque ele não ficou, né, com a Lica no final das contas, nem eu acho que eles nem tiveram nenhum date, nada disso, porque eu acho que perdeu o interesse. Quando ele viu que o Léo ficou bem, que ele estava bem, que ele estava tranquilo, aí ele perdeu o interesse. Gente, ele não estava interessado nela, estava interessado realmente em conseguir pegar a mulher do cara mais bacana do programa. Então, minha previsão estava correta. E, além do mais, a Lica deixa claro que ela começou a conversar com outro participante
que parece que, enfim, ela quer dar uma chance aí para um date. Mas ali que ela precisa sim de terapia, precisa sim se entender um pouco melhor e quebrar o padrão de escolha dela, porque senão ela vai ter muita decepção amorosa aí, né, ao longo da vida. Agora, falando aqui, o que mais de outro casal? Eu quero falar, gente, sobre a Lucielma, tá? Que aí vamos aprofundar um pouquinho mais nela, porque o que aconteceu ali com ela no final foi algo que é preocupante e que acontece com muitas mulheres. Muitas mulheres. Conheço muitas mulheres que têm esse padrão, que quando tem gatilho da rejeição, acabam, né, se desesperando, e esse desespero faz com que elas corram muito atrás da pessoa, do ex, né, da pessoa que enfim, que estava com ela, e aquela coisa. O desespero faz com que a pessoa não só busque o não, mas a humilhação. Então, assim, quantas pessoas vocês conhecem que têm o padrão da Lucielma? Eu conheço algumas, tá? Principalmente eu que atendo, né? Já tive a oportunidade de atender algumas pessoas com esse padrão. E aí, vamos explicar aqui o que aconteceu, para quem não viu. A Lucielma, no dia do casamento, resolve, ao invés de encarar e dizer não, ou até encarar o próprio não, que ela já sabia que ia escutar do noivo, estava muito claro para todo mundo que ele não estava afim dela, que ela estava se doando muito, estava naquele desespero de casar e estava até propondo que ela tinha amor suficiente para os dois. Era basicamente isso, porque ela queria fazer tudo por ele, ela queria realmente. é, Enfim, ela estava se doando demais e recebendo muito pouco. E acabou que ela resolveu, então, fugir. Eu achei, assim, uma atitude ruim, né? Eu não acho que ela deveria fugir e apenas deixar uma carta. Acho que ela poderia ter encarado, inclusive, para dizer não no altar, né? Ela já não tinha convidado mesmo a família dela. Você vê que ninguém da família dela, não tinha amigos dela lá no casamento, então ela já sabia que não ia acontecer o casamento. Então, por que não ela ir lá e dizer um não bem dado? Enfim, fugiu. Só que parece uma atitude super descolada, né? Nossa, ela fugiu porque ela, enfim, ela percebeu a cilada que ela ia entrar e resolveu ir embora. Só que, na verdade, ela não é essa pessoa descolada. Então, o que, que aconteceu? Quando esfriou a cabeça, ela deve ter pensado, né, 50 mil vezes já que fez uma besteira, que não deveria ter feito daquela forma, ou que não deveria ter terminado, porque ali ficou também um certo benefício da dúvida. Provavelmente aquilo ali foi um gatilho para ela, que é o gatilho da rejeição, e pessoas que acabam tendo esse gatilho, elas podem, na verdade, agir de uma forma a repelir a outra pessoa, ao invés de aproximar. Então, ela começou a tentar falar com ele desesperadamente, ele já não queria mais falar com ela, e aí ela começou a realmente persegui-lo, né? Ele falou que chegou a bloquear ela nas redes sociais, bloqueou também no WhatsApp, e ela começou a ligar de outros números, do número da filha, para tentar falar com ele. Aí ele acabou bloqueando também. Depois, ele disse que ela tentou ligar para amigos e familiares, né, pessoas que ela teve contato, né, durante o programa, e ficou por muito tempo atrás, querendo falar com ele de qualquer jeito, e ele não queria mais conversar com ela. Só que aí fica estranho, porque quanto mais a pessoa percebe que está sendo evitada, ela corre mais atrás. E aí você fala assim, gente, cadê o amor próprio dessa pessoa? Não tem, não tem, porque toda aquela pose que ela estava fazendo de mulher bonita, porque ela é uma mulher bonita, ela tem um corpo legal, ela não parece nem ter ali os 50 e poucos anos. Ela realmente tem um ar muito jovem, né? Só que tudo aquilo que ela tentou trazer, né? Uma mulher que gosta muito de sexo, é, que na verdade que deu muita importância para isso. E aliás, eu até tenho que me corrigir aqui, porque
vários participantes deixaram muito claro que também tinham muito interesse nessa parte sexual, e eu achei um pouco forçado. Mas não foi só ela, mas ela deixou realmente isso sobressair mais. Porque ela falava o tempo todo, até nos brindes. Toda vez que iam brindar, ela falava ao sexo, à disposição, ao sexo. Então, isso, né, já mostra que assim, o que ela tem, o que tem ali de profundo? O que eu percebi foi que o que tem de desespero. Ela queria muito realizar esse sonho, ela queria muito casar. Ela deve ter esse padrão, tanto que acabam colando nela pessoas que são tóxicas, abusivas e violentas. E padrão que ela tem, desse desespero, essa carência que ela demonstra, acaba atraindo esse tipo de gente. Ela queria sociedade com esse noivo que ela tinha acabado de conhecer, já pensando em fazer sociedade com ele, quer dizer, ela já quer resolver a vida do outro, ela já queria colocar ele na casa dela, ele já queria trazer, ela já queria trazer, né, o Mário Roberto para a vida dela, assim, de um jeito, sem aprofundar, sem entender o que ele realmente quer, achando que só o amor dela basta, ali exalou desespero. E aí ficou muito claro, né, que com esse gatilho da rejeição, ela foi atrás de uma forma muito intensa, incisiva e desesperada, tá? Isso pode acontecer. Quantas pessoas vocês conhecem que já passaram por isso? Tem muita gente que só pelo fato de ser rejeitada, aí sim que quer correr atrás. Então, quando ela percebeu que, na verdade, quem tinha sido rejeitada era ela começou a correr atrás dele de todas as formas possíveis. Ele ficou muito preocupado. Por quê? Porque ela estava correndo atrás da família dele, estava indo no ambiente de trabalho dele, estava indo atrás de pessoas que ela conheceu ali, no programa. E aí ela aparece até falando sobre isso, pedindo desculpa, mas você vê que ela está bem abatida. O que parece que realmente deve ter feito ela deve ter sofrido muito depois dessa atitude que a gente achou que fosse descolada. Então, na verdade, nem tudo é o que parece. Então, assim, parece que ela realmente se valoriza, mas não. Ela é altamente insegura. Ela não se valoriza. Então, deu para perceber ali. E isso acontece demais. Então, se você se identificou com o perfil dela, procure ajuda, tá? Porque você vai precisar se entender um pouco melhor. Você vai ter que entrar em autoconhecimento, quebrar padrões de escolha, entender o porquê desses padrões, quem são suas referências. Provavelmente ela deve ter tido referências muito negativas. E o que você quer de verdade? Porque assim, se você quer um amor e quer profundidade, por que que você dá o recado oposto? Por que que na hora de você passar para o outro, você passa só uma ideia de que você quer muito sexo, que você quer muita disposição e você quer aventura? Porque tem gente que é assim, olha, quer algo aprofundado, mas na hora de se comportar, se comporta como se quisesse só ser um objeto na mão do outro. E foi o que eu percebi dela, tá? Então isso é muito sério. Agora falando do casal que casou, que é Aide e Edmilson, acho que é isso. A Aide é maravilhosa, né? Eu achei ela incrível, eu achei ela muito madura, sabe o que quer. E como eu falei para vocês, ela sim buscava um relacionamento tranquilo, com profundidade, com comunicação. E o que que ele pôde proporcionar para ela em relação a isso? Nada. Ele era só uma pessoa divertida, galanteadora, totalmente Dom Juan, e a gente percebeu isso, inclusive, lá na despedida de solteiro. Gente, vocês viram o olhar dele para como é que é o nome? Passista de escola de samba? Você viu o olhar também do Ricardo? Né? É um olhar de desejo, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, essas pessoas, elas querem aventura. E era o que eu imaginava ali, que ele queria algo diferente do que ela queria. Ele queria se divertir, como mais um relacionamento que ele iria se divertir.
E aí ele fala no final que ele não gosta de DR, que ele não gosta muito de ficar, o tempo todo tendo DR, discutindo, se não é para ser, não é para ser. A grande verdade é que ele não está disposto a desenvolver comunicação, a ajustar relacionamento, e é por isso que ele teve 4 casamentos. Ele teve 4 casamentos com mulheres diferentes, teve filho com cada uma delas, e na verdade ele não estava disposto a ajustar a relação. Para ele assim, então se não deu certo, não deu certo. Ele não quer encarar o conflito, não quer encarar a realidade. Então, o que ela disse? Que não dava certo, porque às vezes ela queria conversar com ele alguma coisa e que ele alterava a voz para ela, né, que já via gritando e não queria resolver nada. Era exatamente o que eu falei na primeira análise. Ela queria uma coisa, ele queria outra. E não deu, né? Não deu certo. Esse casamento durou muito pouco. Acho que talvez tenha tido o casamento mais até pelo hype. Gente, o microfone acabou a bateria no finalzinho do vídeo. Então eu vim aqui só para fazer um desfecho de tudo. Eu consegui avaliar os principais casais, né? Nós já sabíamos que os outros não iriam casar. E foi muito bom. Por exemplo, achei que foi ótimo que a Nívia não tenha casado com o Ricardo. Ela merece alguém muito melhor, muito mais bem resolvido. Achei muito bom que também a Lucielma não tenha casado com o Mário Roberto, apesar de perceber que ela precisa sim de muita ajuda psicológica para trabalhar essas questões, e ela falou que estava fazendo terapia, que estava trabalhando isso, ainda bem, tá? Porque ela pode quebrar esse padrão e pode ter um relacionamento melhor, de fato que ela mereça, porque ela merece, ela é uma pessoa batalhadora, ela conseguiu conquistar as coisas na vida dela, provavelmente muito guerreira, sozinha, ela não teve bons relacionamentos, bons casamentos, então é legal que de fato ela consiga alguém muito bacana para a vida dela. Quanto a Aide, né, eu também torço que ela consiga alguém muito bacana, exatamente como ela é, leve, tranquila, que se comunique e que não dê tanta importância só ao carnal, porque no fim das contas o que fica é muito mais a amizade, a comunicação, né, e a cumplicidade. Ela precisa de alguém que já seja mais amadurecido, de fato, né, e não alguém como o Edmilson. E eu achei que foi muito interessante ter esse episódio com essa temporada, né? Essa temporada tão diferente. Acho que é legal para a gente poder também falar sobre o etarismo, que sim, a gente percebeu que existe, que as pessoas elas são sim preconceituosas em relação à idade. Você vê, por exemplo, até pelo exemplo da Fátima. A Fátima não aparentava de jeito nenhum ter 70 anos, é uma pessoa parecia cheia de energia, que se cuida e tudo mais. E, no entanto, provavelmente não foi escolhida porque tinha 70 anos. Então a gente precisa dar uma olhadinha para isso, né? Que o que importa, na verdade, não é a idade, e sim a maturidade da pessoa. Porque você viu ali que alguns participantes, né, bastante deles, acima de 50 anos, tinham ali uma maturidade de 20. Vocês não concordam comigo? Se não concordam, pode escrever aqui embaixo, tá? Concordando ou não, eu quero ouvir a opinião de vocês e eu espero que vocês estejam aqui comigo para os próximos vídeos. Até mais e muito obrigada!